Surtos. Alcoolismo. Ouça. Podemos conversar, eu e você... Não, não podemos conversar, não. Ouça. Eu não sou o único. 4chan. Hoje vamos analisar um dos atores mais controversos de Hollywood, Shia LaBeouf, que se tornou infame na internet na última década. Mas então temos a questão de quanto de suas palhaçadas são apenas um ato, uma elaborada obra de arte. Bem, é isso que vamos tentar descobrir hoje. Shia LaBeouf ficou conhecido por manobras publicitárias loucas, bebedeiras descontroladas e estranhas experimentações artísticas, mas sua carreira começou de maneira bastante inocente. Ele iniciou como ator mirim, atuando em episódios de The X-Files, Freaks and Geeks e Air. Mas seu papel de destaque veio na sitcom do Disney Channel Even Stevens, que teve 65 episódios e lhe rendeu um Emmy Award diurno em 2003. Eu estava apenas comentando que é incrível como o seu continente favorito também é o meu favorito. Quando a série terminou, foi seguida por um filme original do Disney Channel, que o consolidou como uma das estrelas mais conhecidas da Disney na época. Apesar disso, a infância doméstica do ator estava longe de ser tranquila. Em uma entrevista de 2007, ele detalhou algumas das histórias tumultuadas de sua juventude, principalmente centradas em seu pai, que foi viciado em heroína durante anos da infância do ator. Shia recebeu abuso mental e verbal regular de seu pai, incluindo um incidente em que ele apontou uma arma para seu filho durante um flashback da Guerra do Vietnã. Sua mãe mantinha a família à tona com ganhos limitados, e eles foram forçados a viver em um dos bairros mais difíceis de Los Angeles. Essa criação deu a Shia uma riqueza de experiências para se basear como ator, mas também o forçou a crescer muito rapidamente. Em 2003, ele também estrelou na adaptação da Disney do romance Rose, que mostrou seu potencial não apenas como um jovem ator de destaque, mas como uma verdadeira estrela de cinema. E assim como o personagem que ele interpretou no filme, LaBeouf já havia se metido em problemas com a polícia com apenas 9 anos de idade por roubar um par de tênis, uma história que ele não compartilhou publicamente até anos depois. Esta não seria a última vez que LaBeouf teria um encontro com a lei. O ator continuou sua carreira no cinema em papéis coadjuvantes em blockbusters, mas também começou a se afastar do mainstream. Seu trabalho em filmes como O Melhor Jogo da História, Guia para Reconhecer Seus Santos, e Bob mostrou um desejo de não ser apenas mais uma celebridade, mas um ator que era levado a sério. Eventualmente, sua dedicação e talento inegável levaram Steven Spielberg a se interessar pelo jovem ator. E ele até chegou a dizer que Shia tinha o potencial para ser, citando, o próximo Tom Hanks. Em 2007, o que o tornou uma verdadeira superestrela foi seu papel principal em Transformers, de Michael Bay. No ano seguinte, Shia desempenhou um papel de apoio importante em Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal de Spielberg, como o filho do personagem titular, Mutt Williams. Dada a posição do papel de Mutt na história, é provável que a Lucasfilm esperasse que o jovem astro assumisse como protagonista em filmes futuros. Na época, parecia que o ator não podia fazer nada errado, pois estava a caminho de se tornar a realeza de Hollywood. Infelizmente, as coisas mudariam rapidamente. Devido à má recepção crítica, principalmente à atuação e ao papel de LaBeouf, os planos para uma franquia spin-off foram descartados. Mas isso foi só o início dos problemas. Mais tarde, o ator denunciou publicamente Indiana Jones 4, dizendo que tanto ele quanto Spielberg falharam durante a produção, embora tenha colocado a maior parte da culpa em si mesmo. Seu coestrela Harrison Ford respondeu aos comentários chamando-o de citando literalmente, maldito idiota. Mais tarde, Shia admitiria que suas críticas haviam prejudicado seu relacionamento com o diretor. O ator afirmou que Spielberg, que também produziu os filmes Transformers, disse-lhe em relação a Indiana Jones: há um momento para ser um ser humano e ter uma opinião, e há um momento para vender carros. Mesmo com o desentendimento, sua carreira não parou após Indiana Jones.
Ele estrelou no segundo e terceiro filmes de Transformers, que foram sucessos de bilheteria, mas criticados pelos críticos. Por volta dessa época, sua paixão por blockbusters estava começando a desvanecer, mas o ator ainda estava sendo muito posicionado para ser uma grande estrela de Hollywood. Em 2012, LaBeouf estava cansado da franquia de robôs e queria seguir em frente, dizendo que sentia que a história de seu personagem terminou com a trilogia e nunca mostrou qualquer sinal de querer retornar desde então. Na verdade, após ser escalado para os polêmicos filmes Ninfomaníaca do diretor Lars von Trier, Shia anunciou que estava se afastando completamente dos blockbusters. Ele afirmou que não havia espaço para artistas no sistema de estúdios. Então, o ator dedicou toda a sua energia a projetos mais independentes como o drama de contrabando Lawless e o thriller de ação da Segunda Guerra Mundial Fury nos próximos anos. Durante esse tempo, ele começou a namorar Mia Goth, uma de suas co-estrelas. Ele também estava prestes a fazer sua estreia na Broadway, ao lado de Alec Baldwin em Orphans, mas deixou o show citando diferenças criativas. Baldwin explicou mais tarde que o comportamento do ator durante os ensaios o tornou muito difícil de trabalhar, incluindo um caso em que ele repreendeu seus colegas de elenco por ensaiarem muito devagar. Isso aparentemente levou à demissão de LaBeouf, ironicamente durante uma reunião em que ele se ofereceu para sair. Porém, o nome de Shia logo se tornaria conhecido por razões além de sua atuação. Em fevereiro de 2014, na estreia de Ninfomaníaca em Berlim, LaBeouf chegou vestido com um smoking e um saco de papel na cabeça. As palavras "Eu não sou mais famoso" estavam escritas nele, e fotos dessa estranha fantasia se espalharam como fogo selvagem. Naquele dia, o ator saiu abruptamente da coletiva de imprensa do filme após 10 minutos, surpreendendo e confundindo seus colegas de elenco e diretores. Essa seria uma reação comum ao comportamento de LaBeouf. Curiosamente, apenas um mês antes, ele havia anunciado sua aposentadoria da vida pública. Mas até hoje, isso provou ser muito não ser o caso. Pouco depois, as pessoas perceberam que a encenação com o saco de papel foi orquestrada por LaBeouf em conjunto com a artista finlandesa Nashta Honko e o artista britânico Luke Turner, que formaram um trio de arte performática. A próxima colaboração deles foi intitulada #Eu Sinto Muito, que começou apenas 2 dias após a estreia em Berlim. A peça era uma instalação que durou 6 dias e envolvia Shia sentado em uma sala em uma galeria de arte, usando o mesmo saco do tapete vermelho e chorando silenciosamente. O pedido de desculpas titular era uma referência a uma recente acusação de plágio contra o ator, que havia dirigido um curta-metragem que os espectadores rapidamente notaram ser uma adaptação quase exata de uma novela gráfica de Daniel Close. Curiosamente, seu pedido de desculpas inicial por essa acusação parece ter sido retirado palavra por palavra de uma postagem do Yahoo Respostas. O principal objetivo da exposição era colocar um rosto humano no abuso online que Shia havia recebido, e muitos jornalistas que visitaram a instalação, depois de esperar do lado de fora por dias, notaram que isso teve um profundo efeito emocional sobre eles. Mas a vulnerabilidade da performance também abriu LaBeouf para assédio dos participantes, que rapidamente saiu do controle. Posso tirar o saco da sua cabeça? Uau! Ok, é você. O ator revelou mais tarde que uma mulher o agrediu sexualmente durante a performance, embora seus colegas artistas tenham intervindo quando souberam o que estava acontecendo. Isso, no entanto, não impediu futuras colaborações, embora LaBeouf também estivesse começando a ganhar manchetes por questões mais pessoais. Saiba mais sobre isso após uma mensagem do nosso patrocinador. Para o início da carreira de Shia LaBeouf, ele tinha seu disfuncionalismo, mas não ultrapassava o típico drama de Hollywood, embora as coisas rapidamente se deteriorassem no meio dos anos 2010. Entre 2010 e 2014, uma série de incidentes públicos se desenrolou, mostrando que a agressão do ator era mais do que apenas algo que ele usava para o trabalho. Em janeiro, um vídeo atingiu a internet de LaBeouf, dando uma cabeçada em um homem em um pub em Londres após uma discussão. Meses depois, ele foi banido de um restaurante em Los Angeles após urinar em sua parede.
Um vídeo surgiu mostrando ele tentando entrar em uma briga fora de um clube de strip em Nova York. Em julho, Shia foi retirado de um cabaré em Nova York no Teatro Studio 54, onde ele estava fumando dentro do local e gritando com os atores no palco. Testemunhas dizem que LaBeouf parecia bêbado, e ele foi preso do lado de fora do teatro por comportamento desordeiro, o que levou a um surto violento e profano na delegacia. Shia era conhecido por se envolver em brigas de bar desde 2011, mas relatórios como esses se tornaram muito mais frequentes. É possível que parte dessa agressão reprimida fosse resultado da intensa abordagem de atuação do método da estrela, que ele estava no meio durante a produção de Fury. Shia se dedicou tanto ao papel de um soldado da Segunda Guerra Mundial que se recusou a tomar banho por semanas a fio, o que lhe rendeu advertências do co-estrela Brad Pitt e do diretor do filme. O ator também teve um de seus dentes removidos para o filme, e como ele contou a Jimmy Kimmel, todo dentista se recusou a fazer a remoção porque não fazia sentido médico. Em vez disso, o ator fez a remoção por, como ele disse, algum cara ao lado de uma Radio Shack que não fez muitas perguntas. Outro co-estrela, Logan Lerman, disse que LaBeouf regularmente pegava uma faca e cortava o rosto aberto no set. Durante a promoção do filme, Shia também discutiu encontrar um novo interesse no cristianismo durante as filmagens, depois de ser criado judeu por sua mãe e cristão por seu pai. Como ele disse, nunca teve uma posição clara sobre religião até este ponto de sua vida. Se LaBeouf estava fazendo tudo isso em nome do personagem ou para capitalizar sua persona excêntrica é discutível, já que ele estava se esforçando muito além dos limites usuais do método de atuação. No entanto, durante esse período, ele aparentava estar se esforçando para melhorar sua vida. Ele estava recebendo tratamento ambulatorial para alcoolismo e parecia estar no caminho da sobriedade. Ele também parecia não temer se divertir com sua imagem pública. No final de 2014, Shia fez uma aparição surpresa como ele mesmo em um vídeo musical ao vivo para a música de sucesso na internet de Robert Cantor, Actual Cannibal, Shia LaBeouf. Uma nova fase de sua carreira parecia estar em andamento e estava sendo amplamente definida por experimentação artística. Em 2015, o trio de arte performática estava de volta, continuando sua busca por trazer autenticidade emocional para a paisagem da internet. LaBeouf estava novamente à frente dessas performances, como a hashtag Siga Meu Coração em março, onde os batimentos cardíacos do ator foram transmitidos online por 6 dias em uma união simbólica da humanidade, bem como da World Wide Web. Em novembro, na peça hashtag Todos os Meus Filmes, o ator assistiu a todos os seus filmes em ordem cronológica inversa durante 3 dias, enquanto uma câmera transmitia ao vivo suas reações. A maratona de filmes atraiu muita atenção e elogios de jornalistas, e o público parecia pronto para abraçar LaBeouf como um artista genuíno. Mas a colaboração mais memeável foi hashtag Introduções, um vídeo de meia hora que mostrava Shia de rabo de cavalo realizando uma série de monólogos escritos por estudantes de arte em frente a uma tela verde. Toda vez que vejo um homem em uma motocicleta, acho que é meu pai. Ebb Flaw. Expandindo o calor, aquele ponto justo antes da pressão estourar, correndo, alcançando, caindo, pulando, girando, deslizando, caminhando. Estas são todas palavras que descrevem o. O vídeo foi lançado sob a licença Creative Commons, permitindo ao público editar as imagens livremente. Um segmento, que o ator realizou como um discurso motivacional intensamente agressivo, viralizou quase imediatamente e gerou incontáveis memes e paródias. Ele até se tornou o Graphics Interchange Format mais pesquisado do ano. Faça isso! Apenas faça isso. Transforme seus sonhos em realidade. Ontem você disse amanhã, então apenas faça isso. Faça seus sonhos se tornarem realidade. Faça isso! Naquele mesmo ano, o ator estrelou no videoclipe da música Elastic Hearts de Sia, ao lado de Maddie Ziegler, de 12 anos, o que atraiu críticas do público por ver o ator vestido de forma tão íntima dançando com uma estrela do Dance Moms. Talvez LaBeouf tenha sido atraído para o projeto porque a jovem dançarina era uma colega estrela infantil cuja presença dos pais tinha uma grande importância em sua carreira.
Além desses relatórios, 2016 foi um ano um tanto mais tranquilo para Shia. American Honey de Andrea Arnold foi seu único papel no cinema, mas o ator ainda estava muito presente para o público. Especulações sobre sua vida romântica começaram a se espalhar quando Maya Gotti foi vista usando um anel de noivado pelos paparazzi. LaBeouf foi hospitalizado após uma cena de ação dar errado no set, resultando em uma lesão na cabeça. Eventualmente, velhos hábitos começaram a reaparecer quando o ator foi detido por embriaguez pública em Austin, Texas. Esta prisão ocorreu depois que ele correu bêbado pela rua e atravessou fora da faixa de pedestres na frente de um grupo de policiais que haviam advertido o ator para parar, então o subjugaram quando ele continuou. Apenas um dia depois foi relatado que LaBeouf havia se casado com Mia Goth. Em vez de um grande casamento em Hollywood, os dois optaram por se casar no Viva Las Vegas, um hotel conhecido por seus casamentos temáticos que variam de gladiadores a celebridades. O casal escolheu temas de Elvis e havaiano, com a jovem atriz chegando à cerimônia em um Cadillac rosa dirigido por um imitador de Presley. Então, em uma mudança de carreira que surpreendeu a todos, o ex-bachelor se voltou para a música rap. Ele apareceu no programa de rádio de Sway Calloway, Sway in the Morning, e soltou um freestyle que mostrou muito mais habilidade do que qualquer um esperava. Prepare-se, apostos, isso é um meme. Isso é incrível, um sonho de infância. Sou aquele cara orgulhoso, faço minha coisa e empilho direito. Sou o Carvalho Branco, o clube de armas, um carvalho. Durante a parte da entrevista do programa, Shia falou sobre crescer com o hip-hop como uma paixão antes de atuar e sua amizade com o falecido rapper Camu Tal, que o guiou pelo gênero. O freestyle se tornou viral e levou o ator a fazer mais algumas músicas, o que até levou a uma suposta briga com os rappers Lil Yachty e Soulja Boy, com este último alegando que Shia foi banido da cidade de Atlanta. LaBeouf também se reuniu novamente com seus colaboradores de arte performática em 2 projetos, e um na Ópera de Sydney, onde as pessoas foram convidadas a dizer o que quisessem no microfone, desde que começasse com a frase e no final. No ano seguinte, a vida pública de Shia foi marcada principalmente por ação política. Como muitas estrelas de Hollywood, LaBeouf ficou descontente com a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos da América, depois que grande parte da campanha foi definida por divisão e raiva. Na tentativa de contrariar isso, no dia 20 de janeiro de 2017, no mesmo dia em que Trump foi empossado como presidente, o trio lançou sua próxima campanha, #EleNãoVaiNosDividir. Este projeto foi bastante simples. Uma câmera foi instalada na parte externa do Museu da Imagem em Movimento em Nova York, com a frase "Ele não vai nos dividir" escrita acima. As pessoas na rua foram convidadas a repetir essa frase na câmera quantas vezes ou maneiras quisessem. O vídeo era transmitido online 24 horas por dia, 7 dias por semana, com a intenção de fazer isso durante todo o mandato de Trump. Mesmo sendo um ato de rebelião em pequena escala, atraía multidões diariamente, incluindo celebridades como Jaden Smith. Na época, LaBeouf disse que todos estavam convidados, e que a mensagem central da instalação era ser gentil uns com os outros. Infelizmente, essa mensagem não se manteve verdadeira por muito tempo. Devemos garantir a existência de pessoas brancas em... Ele não vai nos dividir. 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 A instalação rapidamente começou a ver um aumento na presença de trolls, que simplesmente queriam fazer uma piada do projeto. A transmissão ao vivo estava começando a mudar de um símbolo de unidade, e ironicamente começou a fomentar a mesma divisão que havia sido projetada para combater. Tudo isso culminou no final de janeiro, quando Shia foi preso após agredir um manifestante do lado de fora do museu, que, claro, transmitia todo o evento ao vivo. A motivação da briga é desconhecida, mas o ator foi solto e as acusações posteriormente retiradas. Em 10 de fevereiro, o museu anunciou que estava encerrando seu envolvimento com o projeto, citando preocupações com a segurança pública como sua motivação para fazê-lo.
No entanto, os artistas se recusaram a abandoná-lo e alegaram que o museu vinha ignorando suas preocupações sobre o discurso de ódio que estava sendo transmitido e que a organização havia cortado laços com a instalação por nada mais do que pressão política. Curiosamente, o advogado que os informou sobre a decisão do museu também representava Donald Trump. A transmissão ao vivo foi retomada em 18 de fevereiro em sua nova casa, fora do Teatro El Rey, em Albuquerque, Novo México. No entanto, foi rapidamente encerrada após relatos de tiros na área. Embora o incidente não tivesse nada a ver com o projeto, os artistas estavam nervosos com a possibilidade de incitar mais violência e queriam manter a segurança acima de tudo. A instalação sofreu alterações antes da retomada da transmissão em 18 de março, agora exibindo algo bem distinto. Uma bandeira com o slogan "Ele não nos dividirá" escrita nela, ondulando contra o céu em um local desconhecido. Esta nova mensagem mais anônima deveria ser a nova transmissão permanente, mas os trolls voltaram a dominar o projeto imediatamente após apenas 38 horas. A bandeira foi localizada por uma colaboração de usuários do 4chan que usaram rastreamento de voo, trilhas de avião, navegação celestial e outras técnicas modernas de geolocalização para determinar que a bandeira estava localizada fora de Greensville, Tennessee. Em 10 de março, um usuário foi ao local, buzinando repetidamente até ser captado na transmissão ao vivo. Ele roubou a bandeira e a substituiu por um chapéu vermelho do slogan "Make America Great Again" e uma camiseta do Pep the Frog. Quando esse roubo foi descoberto, os itens foram removidos e a transmissão continuou, mas as ameaças contra ela começaram a escalar através do 4chan e 8chan. Um campo próximo chegou a ser incendiado, forçando os artistas a relocar seu projeto mais uma vez. O próximo lar que encontraram foi no telhado da Fundação de Liverpool para Arte e Tecnologia Criativa, e a transmissão ao vivo começou novamente em 22 de março, mostrando uma nova bandeira. O trio declarou que a mudança internacional veio depois que eles decidiram que, citando, "a América simplesmente não é segura o suficiente para essa obra de arte existir." Mas eles subestimaram a perseverança dos usuários internacionais do 4chan. No dia seguinte, um grupo de indivíduos conseguiu acesso ao telhado, embora não tenham conseguido roubar a bandeira. Após essa invasão, os artistas moveram sua peça mais uma vez. A transmissão permaneceria inativa por meses, enquanto os artistas procuravam um novo local, o que provavelmente não foi fácil de conseguir devido à notoriedade do projeto. Em 16 de outubro, a transmissão foi retomada com a icônica bandeira e agora situada no telhado de Le Luz Unique, na França, um centro de arte contemporânea, mas só o fez pacificamente até o dia 25, quando um drone carregando um pedaço de pano em chamas foi levado ao telhado para tentar sem sucesso incendiar a obra de arte. A bandeira foi movida para a Polônia para uma exposição de arte e depois retornou à França para o restante da exibição. Apesar da longa e notória história do projeto, ele conseguiu continuar transmitindo pelo resto do mandato de Trump, e a transmissão terminou em 20 de janeiro de 2021, quando Joe Biden foi empossado. Enquanto He Will Not Divide Us se desenrolava, Shia permaneceu um tópico de fascínio público devido a mais surtos e prisões. Em abril de 2017, surgiu um vídeo do ator gritando bêbado com um bartender em uma pista de boliche em Los Angeles, chamando-o de racista por razões desconhecidas. Ele ficou furioso porque o bartender não lhe serviu batatas fritas antes de sair tempestuosamente do prédio, mas voltou ao perceber que ainda usava seus sapatos de boliche. O garçom, David Bernstein, entrou com um processo de 5 milhões contra o ator por difamação e agressão, alegando que o Sr. LaBeouf havia usado a palavra racista para incitar a raiva de outros clientes contra ele. Shia tentou fazer com que o processo fosse descartado pelo tribunal, mas ele persistiu. Em junho, ocorreu um incidente muito mais prejudicial. O ator foi novamente preso por conduta desordeira e embriaguez pública em Savannah, Geórgia, após pedir um cigarro a alguém e depois gritar palavrões na frente de famílias quando ele se recusou. Um policial interveio e Shia tentou correr para um hotel próximo,
Mas ele foi preso no saguão e as imagens da câmera corporal mostraram que ele não se entregou tranquilamente. Então, Não teremos uma conversa. Você vai colocar esses... a partir daí, a prisão tomou um rumo racialmente carregado de forma inesperada, com o ator dizendo a um policial branco que você coloca os de sua própria raça na prisão depois de ameaçá-lo, dizendo que se eu tivesse minha arma, eu explodiria você. Ao chegar na delegacia, ele disse a um policial negro que ele estava indo direto para o inferno e que ele havia sido preso simplesmente por ser branco, outra acusação de racismo que parecia vir do nada. Ele também insultou verbalmente outro policial branco, dizendo-lhe que sua esposa fantasiava com homens negros. Todo esse discurso obviamente foi alimentado pelo álcool, mas mostrou que o pior das tendências agressivas de LaBeouf ainda estava presente em sua vida. Os detalhes dessa noite surpreenderam muitos, especialmente a equipe de The Peanut Butter Falcon, o filme que LaBeouf estava em Savannah para filmar. Fontes da produção disseram que o ator não mostrou sinais de estar bêbado ou de ressaca durante toda a filmagem, que já durava semanas. Shia logo pediu desculpas por suas palavras e ações em relação à polícia, dizendo que aquela noite havia sido um novo ponto baixo que ele esperava ser o fundo do poço, e que suas lutas públicas com o vício reafirmaram seu desejo de alcançar a sobriedade. Ele retornou ao set na semana seguinte, terminando as filmagens sem mais problemas. Ele se declarou culpado das acusações, sendo condenado à terapia para controle da raiva e 1 ano de liberdade condicional. 2018 foi um período muito mais tranquilo para Shia, pelo menos publicamente, provavelmente devido ao desejo de ficar fora das manchetes de tabloides. No entanto, ele enfrentou mais turbulência pessoal em setembro. Foi anunciado que ele e Mia Goth estavam se separando, e ele começou um relacionamento com a musicista britânica formerly known as Twigs. O relacionamento durou cerca de 1 ano, e mais tarde voltaria a assombrar LaBeouf. 2019 foi um ano de reanimação artística para o ator, com o lançamento de 2 filmes que aproveitaram ao máximo seu poder de estrela em declínio. O segundo foi mais pessoal, pois LaBeouf havia escrito, produzido e estrelado nele. Honey Boy segue uma estrela de cinema alcoólatra refletindo sobre seu passado como ator mirim, cuja carreira foi grandemente moldada por seu pai abusivo, interpretado por LaBeouf. O ator obviamente baseou as principais partes do filme em sua própria vida e experiências e falou abertamente sobre o desafio de interpretar essa complicada recriação de seu próprio pai. Mais tarde, no entanto, Shia disse que o abuso retratado no filme era toda sua própria invenção e que seu próprio pai nunca o havia agredido. Ainda assim, o relacionamento deles estava estremecido, e eles não se falavam há 6 ou 7 anos antes do filme ser feito. Provavelmente continuaria assim, pois o ator mencionou que durante uma ligação telefônica com seu pai, percebeu que o homem problemático teria que conviver com uma certa narrativa sobre si mesmo pelo resto de sua vida. Em 2020, a vida de Shia tornou-se tumultuada novamente. Ele tatuou permanentemente o peito inteiro para um papel no filme O Cobrador de Impostos, mantendo seu profundo compromisso com o método de atuação. Infelizmente, este filme recebeu uma resposta muito mais negativa dos críticos, levando muitos a brincar que a tatuagem foi uma jogada de publicidade mal calculada. Mas logo, uma enxurrada de notícias negativas ofuscou a boa vontade de suas performances. Em setembro, o ator foi acusado de agressão leve e furto simples após supostamente brigar com um homem e roubar seu chapéu, e foi novamente condenado à terapia para controle da raiva. Ele também deixou o elenco do próximo thriller psicológico de Olivia Wilde, Don't Worry Darling, e foi substituído por Harry Styles. Wilde afirmou mais tarde que a saída de Shia se deu devido à energia combativa do ator no set, mas ele refutou essa afirmação, declarando que deixou a produção devido ao tempo insuficiente de ensaio.
LaBeouf também divulgou uma série de mensagens de texto e vídeos que havia recebido de Wilde para respaldar seu argumento, contribuindo para a já problemática campanha de marketing do filme sem sequer aparecer nele. Então, o maior golpe na reputação de Shia apareceu em dezembro, quando formerly known as Twigs o processou por agressão sexual, assalto e infligir sofrimento emocional ao longo do que ela descreveu como um relacionamento abusivo implacável. Ela também o acusou de infectá-la intencionalmente com uma doença sexualmente transmissível. A resposta do ator às alegações foi simultaneamente direta e vaga, descrevendo-se como abusivo para consigo mesmo e todos ao seu redor por anos, mas também alegando que muitas das acusações eram falsas. Mais uma vez, as vidas pessoal e profissional do ator estavam colidindo, e desta vez sua resposta foi se retirar do olhar público. Seu breve relacionamento com a atriz Margaret Qualley também terminou com a jovem atriz expressando seu apoio a formerly known as Twigs, embora ela não tenha relatado nenhum abuso em seu próprio relacionamento com Shia. No início de 2021, LaBeouf se desvinculou de sua agência de talentos e procurou tratamento de reabilitação internado, e o público ouviria muito pouco dele até 2022. Na sequência das acusações e de seu tratamento, a carreira de Shia estagnou por alguns anos, mas nunca realmente parou completamente. Seu próximo papel no cinema seria em Padre Pio, sobre o frade famoso da Igreja Católica. Isso o fez se converter ao catolicismo. Ele também revelou que sua mãe faleceu, e seus últimos momentos com ela o ajudaram a ver a importância da religião sob uma nova luz. Em uma entrevista com o bispo Robert Barron, o ator abriu o jogo sobre contemplar o suicídio quando as acusações contra ele surgiram, mas ele encontrou um senso de comunidade e paz na religião que o ajudou a enfrentar suas ações. Mel Gibson aparentemente foi fundamental nesta jornada, e LaBeouf provavelmente pegou alguns conselhos sobre revitalização de carreira com ele também. Ele também deu crédito a Mia Goth, que o procurou durante sua estadia na reabilitação, e o casal se reconciliou e recebeu seu primeiro filho logo depois. Em um podcast com seu co-estrela de Fury, John Bernthal, em abril, Shia finalmente abordou as alegações diretamente. Em vez de sua resposta vaga anterior, ele foi aberto sobre os detalhes de seus relacionamentos, admitindo que havia sido abusivo, manipulador e havia traído todas as mulheres com quem já esteve. Ele também agradeceu sua acusadora por, de certa forma, salvar sua vida, pois isso o permitiu iniciar uma jornada de autoaperfeiçoamento. A face pública que LaBeouf está agora mostrando ao mundo é muito mais silenciosa, mais pensativa e arrependida. Teremos que esperar para ver, no entanto, se isso vai durar. Então, aí está a história de um ator problemático tentando encontrar seu caminho na vida, e com isso acho que vou encerrar o vídeo aqui. Então, até a próxima vez. Obrigado por assistir